aqui, né, a nossa semana do relacionamento abusivo. Quem está dentro de um relacionamento abusivo, às vezes não reconhece por dois motivos, né? Porque realmente a pessoa está anestesiada, está numa situação vulnerável, está fragilizada, né? E ela não se dá conta, ela não consegue diferenciar o que é amor e o que é dependência. E existe também a situação, né, daquelas pessoas que reconhecem que estão dentro de um relacionamento abusivo, mas elas não querem olhar para isso, né? Elas se acomodaram, a identidade delas está diluída dentro dessa relação de dependência. Então, mexer na relação vai causar uma desestrutura a nível psíquico, que ela prefere protelar, procrastinar e às vezes ficar dentro dessa relação, dessa dinâmica doentia, né, por toda a vida. Geralmente as pessoas que estão próximas, elas conseguem detectar, né, e às vezes até aconselhar, falar alguma coisa a respeito disso, né? Mas a pessoa que está dentro dessa relação às vezes até ouve, tem aquela coisa assim, amiga, você tem que terminar, né? Não, vou terminar sim, né? E acaba terminando a relação com a amiga que deu o conselho, né? Porque depois ela volta para tudo aquilo que ela falou para a amiga que era muito ruim, muito tóxico, e depois está de novo dentro desse ciclo, né? Porque a relação abusiva ela tem também um circuito, que nós vamos falar desse circuito da relação abusiva outro dia, né? Às vezes a pessoa está tão imersa nessa situação, né, que ela não consegue perceber que ela precisa de ajuda. E existe caso em que essa pessoa está tão angustiada, está numa situação de tanta ansiedade e até numa situação de depressão, onde a fonte é a toxicidade dessa relação, que ela busca ajuda psiquiatra, ajuda terapêutica, pelos motivos da angústia. E às vezes dentro do setting terapêutico, na minha experiência, essa pessoa se nega a falar, como se fosse uma lealdade, né? uma cumplicidade. Ela se nega a falar e acaba, quando nós terapeutas acaba dando a cutucada, ela fala, olha, uma relação conturbada, né? Com os momentos bons e momentos ruins, igual toda relação. Ela, ela demora um pouco para abrir. E ali que está a fonte da queixa que ela chegou, que na verdade é uma queixa secundária, né? E a queixa primária está nessa toxicidade que ela carrega emocional. Então, como é que a pessoa percebe se ela está imersa nesse tipo de relação? Gente, relação saudável, ela tem alguns conflitos naturais, né? Mas não é a regra. Não é a regra. Como é que então a pessoa percebe se ela está imersa nesse tipo de relação? Eu vou falar aqui alguns sinais, né? Durante esses dias, eu vou tratar da relação abusiva de vários ângulos, porque tem pessoas que conseguem perceber que estão imersas nessa dinâmica de determinada forma e outras de outras formas. Então eu vou tratar de vários ângulos, né, para que você possa perceber, né, e fazer um movimento em direção à saída, porque você está com uma pessoa doente, uma pessoa que tem problemas de feridas infantis muito mal resolvidas e está te fazendo de depósito de lixo. Por isso que
que é uma relação tóxica, né? E, e você também acaba ficando doente nesse emaranhado emocional, né? Primeiro, eu quero te perguntar se você, dentro da relação, você tem vida própria. Você conversa com quem você quer, você vai onde você quer, você, dentro das suas relações de trabalho, você não se sente controlada, vigiada o tempo inteiro com quem você está falando, né? Primeiro isso, você tem vida própria dentro da relação? É, talvez você até responda a priori, né? Não, tenho sim. É porque você já está tão acostumada, às vezes, dentro de uma relação abusiva que você nem percebe. Porque a relação, o abusador, ele tem uma estratégia de aguardar anos. Tudo é consolidado passo a passo, devagarinho, né? Porque no início a pessoa te faz parecer que só existe você na frente dela, né? E, 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 e assim ela te dá toda a atenção. E aos poucos ela vai exigindo também toda a sua atenção para ela. Então essas atenções dos dois vai afunilando a ponto de excluir, né, da sua vida as suas relações de amizades, as relações familiares, né? E a ponto de não te deixar, você sentir culpada ou culpado, né, de fazer algo que te faça bem, seja um hobby, seja ir às compras sozinho, seja ir na igreja, seja encontrar com alguém, né, ou mesmo fazer uma caminhada. Essa estratégia do abusador, ela é baseada em tempo, ela é ardilosa, ela é devagar, né? Ele é paciente, porque ele tem etapas que ele vai colocando e você vai seguindo, e você vai entrando nessa teia, né? E inicialmente, igual eu falei, o romance ele parece tudo mil maravilhas, tudo perfeito, né? Tudo vai bem. O Freud, né, que é o pai da psicanálise, ele fala que a gente é muito reativo às críticas, ao julgamento, né? Mas aos elogios, a gente abre o nosso coração. Então, quando a gente está sendo elogiado, a gente está ali no movimento de abrir o coração, né? Para a pessoa ir entrando ali, né? Então, a gente nem vai percebendo que nesse momento a gente está entrando, que a gente está abrindo o coração, a gente também está entrando num terreno, né? Num terreno que é um terreno de controle. Se você dá atenção a um amigo, a uma amiga que foge a esse controle, né, te faz parecer que você é uma pessoa infiel, que você está faltando para a cumplicidade, né? A sugestão inconsciente que te passa afinal, o nosso amor não basta? Precisa de mais gente, de mais alguém na nossa relação, né? Será que eu não sou o suficiente para você? E o abusador ele sabe ir arquitetando, como eu disse, essas etapas, né? Ele não é impulsivo, né? Por isso que às vezes a gente está numa relação de anos e não percebe. E os condicionamentos foram sendo instalados ali, né, aos poucos, né? E a gente não percebe que está nessa teia, nesse emaranhado, né? É, Então tudo é constituído de forma, né, que parece que o mundo se resume a vocês dois. E aí que começa o domínio dos pormenores no ambiente, do controle. Se você está no celular no cantinho ali sozinho ou sozinha, né?
Porque o ambiente ele começa a ter controle através dos estímulos e das respostas. Se você dá alguma resposta diferente ao ambiente, ele consegue observar, né, que aquilo está saindo fora do controle dele. Porque tem o abuso agressivo e tem um abuso que é o abuso psicológico, que esse é o mais complexo da pessoa perceber, né? Porque ele se dá por meio de sugestões, é como se fosse uma hipnose, né? E aos poucos ele começa a conduzir a sua vida sem que você perceba. Geralmente o abusador ele tem uma personalidade narcísica. Eu vou falar melhor, aprofundar nisso mais na frente aí, em outros dias, né? Mas o que, que é para você entender que é uma personalidade narcísica dentro de um relacionamento abusivo? É como se fosse um espírito querendo habitar dois corpos. Então ele vai colonizar o outro corpo e colocar esse outro corpo em função das vontades dele, né? É, e ali ele vai transferir, né, para esse outro corpo os seus desejos. Então ele vai também querer anular, né, que essa personalidade que habita o outro corpo que ele coloniza, anular, né, querer que essa personalidade inexista para os outros, porque pertence a ele. Né? É um movimento narcísico, o outro precisa espelhar os desejos dele. Né? E sabe qual que é a mensagem inconsciente que essa personalidade narcísica introjeta nesse outro corpo? É um espírito habitando dois corpos, né? Ele comanda os dois corpos pelo mental dele. E aí ele introjeta na vítima, inocula na vítima uma mensagem consciente de que não vamos deixar ninguém se meter no nosso amor. Na verdade, ele não te ama. Na verdade, a personalidade narcísica, ele só ama a ele mesmo. Então, pensa bem, você é um espelho que reflete a ele mesmo. Então, quando ele implanta essa mensagem consciente, não vamos deixar que ninguém se meta no nosso amor, né? É uma extensão dele mesmo. O nosso amor é o amor dele com ele mesmo, né? Então ele vai te fazer sentir culpada. É tão estranho porque dentro dessa dinâmica, né, que eu vou falar nos outros vídeos desse ciclo que tem da relação abusiva, que às vezes do nada, numa circunstância tão boba, né, ele explode um surto de agressividade e te joga toda aquela gosma energética ali que no fim das contas você parece que é a culpada ou culpado por aquilo que está acontecendo e vai pedir desculpa e vai se sentir mal, né? E com a repetição dessa dinâmica, você vai se desestruturando psiquicamente, mentalmente, emocionalmente, né? E tem a sugestão que ele emite que você está ficando doida de coisas que você falou e, e viu, e ele te coloca em dúvida, em xeque com você mesmo, que você começa a ter uma disfunção na sua percepção a respeito de si mesmo. É uma coisa doentia, né? Realmente, assim, a relação abusiva, a pessoa está lidando com uma pessoa doente, né? Então, por hoje, são essas reflexões. Amanhã eu vou trazer outras considerações a respeito das relações abusivas, de outro ângulo, né? Um outro olhar. Se você tiver alguma pergunta, você pode fazer no privado. Talvez sua dúvida, né, seja a dúvida que outra pessoa que tem também no grupo, né? E se você me permitir trazer essa dúvida
para o grupo, eu respondo, te mantenho no anonimato, não tenho intenção de revelar, né, a sua pessoa no grupo. E olha, quem está vivendo esse tipo de relação precisa de ajuda, tá? E é uma situação muito complexa e muito difícil de sair. Quem está de fora é fácil julgar, é fácil, né? Mas quem está dentro é o emocional dela está muito condicionado ao comando do outro, ao domínio do outro, tá? E, e é muito difícil, porque quem precisa de ajuda na realidade é o abusador. A vítima, ela dentro de um processo terapêutico, ela consegue ter forças e organizar estratégias para sair, porque primeiro tem um movimento dela acordar. Não é que ela acordar, aí ela tem que ter uma estratégia para sair, porque não é uma brincadeira, né? Muitas coisas ligadas ao feminicídio tem a ver com esses impulsos de saída de relações abusivas de uma hora para outra. Então, ali, o primeiro passo é acordar e ver que está dentro de uma dessas relações. E aí, dentro de um processo terapêutico, a pessoa tem condição de ir se estruturando, se refazendo, né, para ter forças para sair dessa situação. Porque o abusador ele não vai perceber que ele é portador de um transtorno, né? E quando uma vítima consegue sair, ter estratégia de sair de uma relação dessa, porque ela precisa ir constituindo uma rede de apoios, porque ela está sozinha, né? Ele destituiu toda essa rede de apoio que ela tinha. Então, quando ela sai, ela não quer sair porque ela está sozinha. Ela está vulnerável. Então, com a estratégia, com essa força que ela vai ganhar no processo terapêutico, ela vai conseguindo se consolidar uma rede de apoio, ter uma estratégia, né? E esse abusador, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar outra vítima. E ali ele começa tudo de novo. Então, por hoje é só, pessoal. Até mais. Espero que compartilhando essas informações aqui, né, tenha sido útil para quem está precisando, né? E também, às vezes, você detecta alguém do seu círculo de relações que precise, às vezes, de uma ajuda.